Olá, aquófilos! Vocês devem lembrar que já falamos sobre o pirarucu em outros vídeos. Porém, a história de vida deste peixe merece que abordemos aspectos complementares. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Lembre, saber não pode ser luxo. Arapaima é um gênero monotípico descrito há mais de 140 anos, que incluía apenas a espécie Arapaima gigas com 3 sinonímias: Arapaima agassiz, Arapaima mape e Arapaima arapaima. No entanto, estudos de Stuart 2013 validam as espécies Arapaima agassiz, Arapaima gigas e Arapaima leptossoma, uma espécie nova da Amazônia Central. As espécies se diferenciam na forma das cavidades sensoriais pré-operculares, orientação da base da nadadeira peitoral e forma, espessura e pigmentação das nadadeiras dorsais, anais e caudais. Ainda que os estudos de Stuart 2013 descrevam de 3 a 5 espécies de arapaima, as pesquisas sobre genética populacional de Arapaima gigas de Herbeck et al. 2007 e 2011, realizadas com 436 indivíduos de 20 localidades da Amazônia, concluem que se trata de uma mesma espécie biológica. Arapaima forma uma população contínua com grande fluxo genético entre localidades. O pirarucu é um gigante dos rios da Amazônia. Atinge mais de 2,5 metros de comprimento e 200 kg de peso. Por terem atrofiadas as brânquias, usam a bexiga natatória como pulmão para respirar ar direto da atmosfera. O pirarucu habita principalmente áreas de planícies alagadas na bacia do Amazonas e Essequibo, incluindo florestas alagadas, rios, lagos e algumas drenagens costeiras do Brasil. A distribuição geográfica do pirarucu geralmente é determinada por barreiras geográficas, como as quedas de água, que têm correnteza forte e impedem sua passagem. O pirarucu habita especialmente ambientes com correnteza fraca ou nula, como os lagos. Em condições onde não há pesca ou nas quais os pescadores respeitam o tamanho mínimo de abate, o pirarucu cresce até 88 centímetros no seu primeiro ano de vida, 123 centímetros no segundo, 154 centímetros no terceiro, 174 centímetros no quarto e 188 centímetros no seu quinto ano de vida. Nessas condições, no Rio Solimões, a fêmea atinge maturidade sexual a partir de 157 centímetros de comprimento total e aos 3 anos de idade. No Rio Tocantins, isso ocorre para fêmeas entre 145 e 154 centímetros e para machos entre 115 e 124 centímetros de comprimento total. A seletividade da pesca feita com arpão e redes malhadeiras tende a diminuir a velocidade de crescimento do pirarucu através da remoção da população daqueles indivíduos que são maiores entre aqueles da mesma corte e que, por isso, crescem mais rapidamente. Portanto, o crescimento do pirarucu é afetado pelas práticas de pesca. A frequência de tamanhos dos peixes desembarcados permite avaliar as características da pesca e a situação do recurso. Comparando os dados de exemplares capturados em diferentes locais, pode-se observar que os exemplares da reserva Pacaya-Samiria, no Peru, são os maiores, enquanto que os de Santarém, os menores. A estrutura das capturas e classes ou idades presentes permite inferir parâmetros populacionais como crescimento, mortalidade e comprimento máximo esperado. A reprodução do pirarucu inicia no período da seca, quando os adultos formam casais. Quando o nível do rio sobe um pouco, constrói um ninho onde a fêmea depositará os ovócitos. A fecundidade varia entre 18.000 a mais de 40.000 ovócitos, dependendo do tamanho da fêmea e da população analisada. Embora uma fêmea de pirarucu
possa gerar um enorme número de ovócitos maduros, apenas uma pequena parte é fecundada pelo macho, cerca de 430 ovos, dando origem a aproximadamente 300 larvas, que em condições ambientais propícias, irá resultar em 3 ou 4 peixes adultos a cada ano. A eclosão ocorre em média aos 7 dias depois da fecundação. O macho cuida da prole e, passados 3 dias, a cabeça dos machos começa a escurecer. Isso com o propósito de mimetizar as larvas, que são bem escuras e nadam sobre a cabeça dele. Quando o pai percebe qualquer risco, afunda, sendo prontamente seguido pela prole. O macho emigra para florestas alagadas, que oferecem um ambiente rico em comida. E enquanto são guiados pelos pais, as larvas e juvenis alimentam-se de pequenos crustáceos e insetos aquáticos. O tempo de cuidado parental é de aproximadamente 3 meses. Existem controvérsias sobre se a espécie realiza múltiplas desovas em um mesmo ano, desova parcelada, ou somente uma, desova total. Mas, considerando o investimento energético na formação de casais, no cuidado parental de 3 meses, tanto do macho quanto da fêmea, assim como a necessidade de certo nível das águas, seca e início da enchente, para a construção dos ninhos, é pouco provável que realmente sejam realizadas várias desovas no mesmo ano. O pirarucu é onívoro, pois se alimenta de animais e vegetais. Na alimentação, podemos encontrar frutas, vermes, insetos, moluscos, crustáceos, peixes, anfíbios, répteis e até mesmo aves aquáticas. Porém, a base da sua alimentação são os peixes. O pirarucu captura suas presas por sucção. Nestas imagens de pirarucus sendo alimentados com ração se registram 3 momentos. Primeiro, a percepção e a aproximação até a presa. Segundo, o ataque. E terceiro, a sucção. Observe o deslocamento da água após o processo de ingestão da ração pelo pirarucu. Pesquisas realizadas na calha principal do rio Amazonas e nos rios Purus e Envira indicam que o pirarucu, embora caracterizado como uma espécie sedentária, pode realizar migrações entre lagos vizinhos e ao longo da calha dos rios, dependendo da intensidade do pulso de inundação. Por outro lado, também pode desenvolver uma fidelidade à área na fase pré-adulta e adulta, ou seja, o pirarucu, caso não seja molestado, pode permanecer ou voltar nas mesmas áreas que lhe oferecem proteção e alimentação. A pesca do pirarucu é milenar. Os indígenas o consideram uma espécie nobre e seu processo de captura com arpão um desafio para poucos homens, pela exigência de paciência, habilidade e força. O fato do pirarucu ter que vir à superfície da água para respirar faz com que ele seja facilmente localizado pelos pescadores, e por isso esse peixe é uma presa fácil de ser capturada. O apetrecho mais comum e barato para os pescadores é o arpão. Com esse apetrecho, os pescadores são capazes de capturar vários exemplares e de forma sustentável, já que podem estimar o tamanho do exemplar, deixando livres os mais jovens. No final do século XIX e início do século XX, as importações de bacalhau eram muito caras. E cientes da existência do pirarucu, foi iniciada uma estratégia de divulgação do pirarucu como possível substituto, no intuito de que o governo central incentivasse a exploração, coisa que não foi possível, pela falta de sal na Amazônia para conservar grandes quantidades do peixe. Outro aparelho de pesca muito usado é a malhadeira ou rede de emalhe, que é principalmente usada em lagos. Mas vamos falar um pouco sobre o que seria a produção potencial de pirarucu. É importante lembrar que as pesquisas realizadas por Crosa em 2002 considera que a captura mínima de pirarucu por unidade de área em ambientes que suportam intensa pressão pesqueira pode ser de até 0,45 kg por hectare por ano. E sabendo que a área da várzea na Amazônia brasileira é de 180.000 km², um pouco mais, poderíamos estimar que a produção potencial de pirarucu seria em torno de 8.116 toneladas por ano. Porém, devemos lembrar que
que temos que considerar somente os indivíduos acima do tamanho padrão, isto é, tamanho permitido para captura, que seria de 1,50 m. A produção, nesse caso, seria de 1.280 toneladas a ano. Esse cálculo, com certeza, é superestimado, uma vez que não todas as áreas de várzea mantêm uma capacidade produtiva. Estatísticas pesqueiras na Amazônia são poucas e os dados oficiais de captura de pirarucu na bacia amazônica brasileira indicam um aumento significativo de 2001, quando se registraram 495,5 toneladas ao ano, para uma média anual de 1.200 toneladas anuais entre 2006 e 2011. Tudo isso peixe vindo dos projetos de manejo comunitário. Enquanto isso, em 2011, foram produzidas 1.137,1 toneladas em aquicultura, mas em 2016 a produção de pirarucu em cultivo foi de mais de 8.600 toneladas ao ano. O pirarucu é um claro exemplo da falta de política de manejo do recurso pesqueiro, pelo menos de uma política clara, eficiente e duradoura. Já no início do século XX, era pensada a possibilidade do uso do pirarucu para substituir o bacalhau. Com a tecnificação dos processos pesqueiros, como o aumento do poder e do esforço de pesca, das formas de conservação e a viabilidade de transporte para a comercialização do pirarucu, foi necessário estabelecer parâmetros sobre os apetrechos e locais de pesca, assim como estabelecer a proibição da pesca do pirarucu não planejada. A falta de fiscalização e da manutenção de estatísticas pesqueiras deixaram em evidência que a legislação existente até essa data não era suficiente para a proteção da espécie. Assim, iniciaram-se os projetos de pesca por ordenamento comunitário e foram estabelecidos os tamanhos de captura e de comercialização. Porém, o esgotamento das populações naturais não dá indícios de melhoras. E em 2005 é reeditada a proibição sobre o período de defeso da espécie. Desde o século XIX, o pirarucu é muito importante nas pescarias da Amazônia, não somente pela qualidade da sua carne, mas também pelo valor econômico que ela tem, já que pode ser conservado, transportado e comercializado em gelo, salgado ou defumado. Isso certamente contribui para que a superexploração da espécie, das populações da espécie na Amazônia, seja cada vez mais notória. Mas isso também exige que ações constantes de fiscalização sejam desenvolvidas para o cumprimento da legislação vigente. O comportamento do pirarucu mostra claramente como as atividades humanas que afetam a pesca, a qualidade ambiental dos lagos e a preservação da mata ciliar podem intervir na presença do peixe nos lagos. Os lagos onde ainda existe abundância de pirarucu são parcial ou totalmente eutrofizados e de difícil acesso, e a pesca de outras espécies ocorre em menor escala. Mas, em geral, a melhor estratégia de proteção e recuperação do pirarucu são as ações de manejo comunitário, concomitantes com processos de fiscalização da pesca ilegal. As populações naturais de pirarucu estão a cada dia pior, e uma alternativa para o próprio mercado foi a consolidação da piscicultura da espécie, resultado de mais de 6 décadas de pesquisas no Brasil. São várias as vantagens apresentadas pelo pirarucu que justificam o esforço para iniciar a domesticação da espécie. Entre elas, temos o rápido crescimento da espécie, a boa conversão alimentar e a competitividade do preço. Embora os múltiplos desafios na domesticação do pirarucu relacionados com sua reprodução e alimentação, hoje já existem verdadeiras receitas tecnológicas que têm alavancado a criação do pirarucu em cativeiro. As informações sobre a biologia dos peixes em seu ambiente natural são muito importantes para que sejam aplicadas na aquicultura e assim saber como tratar os animais ou que adaptações devem ser realizadas para conseguir a reprodução.
Para o pirarucu, foi necessário definir as características do plantel de reprodutores e a forma de manejo. A reprodução controlada e a produção de alevinos saudáveis são fatores fundamentais para viabilizar a cadeia produtiva piscícola comercial. No caso do pirarucu, a reprodução ainda é natural e ocorre nos próprios viveiros ou barragens de cultivo. Esse método de reprodução, contudo, permite a ocorrência de duas formas de transmissão de doenças, a vertical e a horizontal. O pirarucu é um carnívoro que teve que ser ensinado a comer ração feita da mistura de peixe moído com ração para a confecção das bolotas, que devem ser de tamanho diferente segundo o tamanho do pirarucu. Para o sucesso na criação dos peixes em cativeiro, são importantes os ensaios tanto com a composição da ração quanto com o tamanho e quantidade das partículas a serem oferecidas aos peixes, baseando-se nas suas características corporais como peso e comprimento e a capacidade de ingestão de alimentos. A criação em cativeiro de pirarucu é uma solução para a proteção das populações naturais. Porém, a fuga dos animais dos tanques de produção é a principal causa de introdução de espécies não nativas nos rios. Escapes acidentais, como o ocorrido no Rio Grande, no estado de São Paulo, já resultaram na introdução do pirarucu em sistemas aquáticos nas regiões do Nordeste e do Sudeste do Brasil, onde pode se tornar uma espécie invasora. Ainda existem muitas coisas interessantes sobre pirarucu. Deixamos aqui umas referências bibliográficas que podem lhe ajudar a resolver essas dúvidas. Boa leitura! Esperamos que tenham gostado do tema. Se ainda ficaram dúvidas, mandem um comentário, curta nossos vídeos, compartilhe com seus amigos, colegas, alunos. Não deixe de se inscrever. Ajude-nos a fazer divulgação científica. Não esqueça, saber não pode ser luxo. Até a próxima!